Cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. Esse número se refere aos adultos atingidos tanto pelas dores nas costas, quanto pelas suas derivações, como os incômodos na região lombar ou cervical. Para falar sobre esse assunto que interessa para todos nós, quem está presente no Encontro Saudável dessa semana é a fisioterapeuta da Gastroclínica Cascavel, Fernanda Gamba. Quem é que nunca reclamou, nunca ouviu alguém reclamando de dor nas costas, né, gente? Acho que desde a época das nossas avós em casa, a gente sempre ouve, né? Fernanda, tudo bem? Tudo Obrigada bem. por estar aqui conosco hoje. Quais são as queixas mais comuns que você ouve no consultório, hein? Oi, Soraya, tudo bom? Então, quanto às queixas de pacientes em relação à coluna, a principal queixa é de região lombar e região cervical. Normalmente, quem tem dor em região lombar acaba irradiando para o membro inferior, né? Que é aquela famosa dor ciática. Ai, que diz que desce para a perna, que o né? paciente chega assim, eu comecei com uma dor na minha coluna e agora minha perna está queimando, estou com dor na perna, estou com dificuldade. Tem gente que arrasta a perna, né? Sim. Dá problema, inclusive, por causa do pensamento mesmo. Então, assim, começa com uma simples dor e ela vai evoluindo para quadros álgicos grandes. E de cervical também. Quem tem muito problema em cervical acaba tendo como sintomas, principalmente, radiação para membro superior, né? Aquela coisa que fala assim, eu tô com formigamento no meu braço. Eu já tive paciente que chegou para mim achando que era um problema cardíaco. Olha. Que o braço estava formigando já fazia alguns dias, mas ele não sabia, né, se ele ia no cardiologista ou não. E aí, depois da fisioterapia realizada, ele assim, eu achei que eu ia infartar, então não era nada disso, era da coluna. Então, assim, quando o problema vem de cervical, também pode ocasionar enxaquecas, esses formigamentos, dores, né, que o paciente não consegue palpar. Então, eu falo assim que a dor de coluna, digamos assim, quando é irradiada, é uma dor que o paciente não pega. Ele sente queimando, mas não é aquela região, fala assim, tá queimando. Não, é aquela dor que caminha, aquela dor queimada que ele não consegue ter um ponto fixo da dor. Indefinida, né? Puxa vida. Fernanda, a gente ouve muito falar em escoliose, hiperlordose e hipercifose, né? O que é isso, né? E quem é que está propenso a desenvolver esse tipo de problema? Então, assim, nós temos a curvatura normal da coluna, né? Então, a gente tem uma lordose, a gente tem uma cifose, porém, com o posicionamento errado do dia a dia, acaba aumentando essas curvaturas, causando aí uma deformidade, um problema. Então, assim, por exemplo, hoje em dia a gente vê o pessoal aí com o celular na mão o tempo todo, né? Então, ali, mandando mensagem e tal, acaba fazendo uma hiperextensão de cabeça. Olha, isso interfere, esse movimento aqui do pescoço, então. Interfere no movimento, então. E com o passar dos dias, né, tipo, um dia ou outro... Quer ver? Peraí, Dani, passa meu celular aqui, por favor. Deixa eu até... Vamos simular aqui, né, o movimento que a Fernanda está falando tão bem, obrigada. Ó, gente, é isso aqui, né? A gente fica o tempo todo isso aqui, ó. Esse movimento aqui, né, ó. Você não fica assim no celular, né? Se ficasse assim, tava tudo bem? Você não usa ele aqui, você usa nunca, né? É aqui, ó. É o parece que a gente fica mais... E é o tempo todo. Ou então, quando fala no celular, por exemplo... Coloca segurando o telefone, né, de casa ou o celular, aqui fazendo outra coisa. Equilibrando com o brinco e com o celular, isso. né? E aí toda essa musculatura de cervical acaba tensionando e com o passar do tempo pode vir uma lesão. Então, assim, as artroses, por exemplo, né? Como é que surge um osteófito, uma artrose? É do mau posicionamento, do mau uso, por exemplo. Então, a gente tem que cuidar disso. A gente não presta atenção, né? E é um hábito diário, todo dia, imagina o dano que isso não está causando, né? Então, por exemplo, carregar bolsa, que aí vai trabalhar em cima da escoliose, né? Carregar, de repente, um peso. Um exemplo que eu sempre dou é aqueles bebê conforto, que a mãe coloca o neném dentro do bebê conforto e carrega num braço só. Ela fica toda torta para tentar equilibrar, e aí aquilo ali vai ocasionando uma escoliose, por exemplo. Olha então, a nossa bolsa do dia a dia, que a gente começa a colocar... Isso que eu te perguntar, sempre, né, carregando a bolsa de um lado só do ombro, né? É prejudicial? Qual que é a dica que você dá pra gente controlar? Porque não dá pra deixar de usar a bolsa, né? Não. Primeira coisa, assim,
tá colocando o necessário dentro dessa bolsa, né? Porque a gente sempre tem um pouco a mais. A casa inteira vai dentro. E aí ela acaba ficando muito pesada. Então, se você usar só no ombro, tentar tá contrabalanceando, tipo, um dia usando um, outro dia usando outro. Porque, no caso, seria só a bolsa. Agora, quando vai ao supermercado, por exemplo, pegou lá 3, 4 sacolas, né, do supermercado. No lugar de carregar numa mão só, que você vai acabar inclinando o corpo por causa daquele peso, dividir, colocar em duas, né? Tipo, equilibrar nas duas o peso, mãos. Isso, né? equilibrar o peso. E a mesma coisa, assim, a gente começa a pensar como? Nas crianças, né? Quando eles vão carregar, por exemplo, o material escolar. Gente, é um absurdo aquilo, né? A gente vê aqueles toquinhos de gente, né? Aqueles mirradinhos com aquela mochila enorme, gigante, arrastando aquilo, ou nas costas. E alguns colégios têm escada, então eles sobem e descem a escada com aquele peso todo, né? Então, assim, e não tem, né, o jeito melhor de carregar seria a mochila estar bem adequada nas costas, ou então a de carrinho, né, dependendo da... Mas chega uma fase que eles não querem mais levar mochila, ou então usa aquelas mochilas toda torta. E a gente já começa a observar os adolescentes com um erro postural muito grave, sabe assim? Eu tenho um dado aqui, por fraqueza muscular mesmo. Que estima-se que 80% dos problemas posturais nos adultos têm início na infância. Então, olha como a gente tem que observar, os pais principalmente, né? Porque a gente se acostuma tanto naquela correria do dia a dia. Então o filho leva, você não presta muita atenção, e isso pode causar um dano, muitas vezes, irreversível, né, para a coluna da criança em sua vida adulta. Porque assim, eles estão passando por um estirão de crescimento, né, tem as fases do crescimento, essa musculatura muitas vezes não consegue acompanhar todo, né, essa parte de crescimento, eles sentem dores e tal, e aquela fraqueza muscular. Né, por falta de exercício, por falta realmente de fortalecimento, porque está crescendo, joga às vezes uma bola, faz uma outra coisa, e não faz exercício físico para estar ajudando também com essa... Então teria que estar orientando quanto a isso. Por falar em exercício físico, Fernanda, quando se faz exercícios, muitas vezes sem nenhuma orientação, né? Até que ponto isso pode ser prejudicial para a coluna? Muito. Porque assim, um exercício, de repente... mal feito, com uma carga errada, ele pode até provocar uma hérnia de disco. Puxa vida. Então, assim, e para consertar, digamos, essa hérnia, cirurgia. Então, sabe assim, às vezes um exercício que não foi bem orientado, que foi feito com uma carga errada, um mau posicionamento, ele pode te levar para uma cirurgia de coluna, por exemplo. Puxa, então é uma coisa que tem que se observar tem para evitar que ser muito também, bem né? cuidado. Salto alto, Fernanda, aqui, né? Saltinho alto. Quem usa muito o salto alto, até que ponto também pode causar um problema na coluna, enfim, algum tipo de lesão? Existe esse risco? Existe sim, e por isso que a gente, assim, tem que estar entrando em harmonia com essa musculatura, né? Então, está trabalhando um alongamento, trabalhando um fortalecimento, e aquela coisa assim, a gente tentar manter, de repente... Não o salto o dia todo, todos os dias, mas está intercalando com calçado um pouco mais baixo. Um salto mais anatômico, mais confortável também. Então, a Anabela é um salto que eu acho que é confortável, não sei o ponto de vista de vocês com relação a isso. Não, porque assim, se for ver, ele é mais confortável do que um salto alto. Agulha, né? Isso. Mas aquela coisa, a gente tem que ter a harmonia ali. Não dá para todo dia ser o mesmo, porque chega uma hora que o corpo também não vai dar conta. É verdade, né? Então, não foi feito começa pra a aumentar isso, né? A gente que inventa a moda, né, na verdade. Bom, e como que o fisioterapeuta pode ajudar nesse processo, né, de revitalização, para auxiliar no tratamento, né, de quem tem um problema sério na coluna, e às vezes tem pessoas que não conseguem mais, né, tem uma rotina de trabalho por conta dessa dor, não conseguem ter prazer em mais nada, né, porque tem pessoas que têm problemas sérios mesmo e que fogem do caminho da cirurgia, por exemplo, hérnia de disco, né. Então, essas pessoas, como que elas podem ter qualidade de vida recorrendo ao auxílio de um fisioterapeuta? Assim, ó, a físio, eu vejo que a físio, ela entra em 3 momentos nesse paciente. Primeiro, na dor, né? Então, assim, o físio vai estar trabalhando com todo esse quadro de dor, redução de dor, liberação miofascial, então deixar esse corpo mais alinhado, mais sem dor mesmo. Tipo, a gente vai trabalhar a primeira coisa no quadro de dor. Com liberação, alongamento, posicionamento. Porém, eu não posso esquecer de como que esse paciente fica em casa, no trabalho, como é que ele dorme. Então, num segundo momento,
que o paciente começou a ficar sem dor, também já tem que pensar como é que está sendo o posicionamento dele em casa ou no trabalho. E está orientando esse paciente, então, a trabalhar essa ergonomia de trabalho e casa. Entendi. E no terceiro momento, ir para o fortalecimento. Então, assim, no começo a gente vai lá, ajuda o paciente a começar a sair do quadro de dor, já ensinando os posicionamentos que de repente ele pode estar tendo aquele ciclo vicioso de estar fazendo todo dia errado e todo dia chega com dor em casa. Então está observando, está sentando certo? Ou está trabalhando com o telefone lá de um lado? Então o que está acontecendo? Muito tempo em pé, muito tempo sentado. Então a gente tem que estar olhando isso e depois passar para o fortalecimento. Então assim, a físio vai acompanhar esse paciente e quando começou o fortalecimento, eu vejo que a físio é muito importante em começar esse fortalecimento para o paciente ter a noção do que ele pode ou não pode fazer fora da fisioterapia. Certo. Porque ele vai ter uma consciência corporal. Então, por exemplo, ele vai numa academia, às vezes sozinho, mas ele vai lembrar, opa, lá na fisioterapia eu fazia o exercício assim. Então eu já vou começar mais ou menos assim, porque esse outro eu sei que não é legal para mim. Então essa orientação é legal. E aí depois ele vai passar para a parte do educador físico para estar terminando o fortalecimento. Mas a físio, até um certo ponto, ela ajuda bastante nesse fortalecimento, principalmente consciência corporal. Puxa. Porque o paciente muitas vezes não tem essa consciência Nenhuma, né? de postura e tal, e é o físico que vai fazer isso. Muito bem. Fernanda, para a gente finalizar, tem alguns exercícios específicos que você possa nos ensinar aqui a fazer para aquelas pessoas que têm aquela dorzinha nas costas, normalmente ocasionada por esse tipo de postura errada, né? Ou por estar carregando algum peso extra. Claro que problemas mais acentuados e mais graves tem que procurar o médico, né? Aí o médico vai encaminhar também para a fisioterapia. Mas assim, aquelas dicas do dia a dia para quem realmente tem esse inconveniente que esse tipo de exercício pode ajudar a pelo menos passar um pouquinho aquela dor. Tem algum específico? Tem alguns exercícios de liberação miofascial, de lombar, por exemplo, que você faz em casa com uma bolinha. Então, já ajuda. Posicionamento de deitar, levantar, de dormir, né, que também, se você dorme bem, já dá uma relaxada nessa musculatura. Quando a gente dorme errado, acaba no outro dia acordando com dor igual. Então, existem alguns posicionamentos, alguns alongamentos que dá pra gente fazer em casa também, que dá aquela liberada. E é aquela coisa, opa, a dor persiste, procurar um médico. Mas, no geral, dá pra gente algumas coisas pra gente fazer sim. Que bacana. Olha aí, quantas dicas boas para você. Se tiver alguma dúvida, escreve pra gente, que a gente encaminha pra Fernanda, que é fisioterapeuta, tem várias especializações aí e tem uma experiência vasta nessa área, tá bom? Fernanda, obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco. Tenha uma semana bem tranquila, bem abençoada, tá bom? Você também, obrigada. A gente vai para o intervalo comercial, mas na volta tem mais encontro saudável para você. Até já!